Muito bem, muito boa noite, noite fria de 9 de julho de 2024, data magna de São Paulo. Estou aqui com a Feriadão Silvia, aqui. feriadão em São Paulo, que ontem me disse, tem um feriado de 4 dias, realmente, né? Revolução Constitucionalista. Desculpa a minha falha, de 1930? 32. 32, na década de 30. Agora a data exatamente me confundi. De 32. Data magna do estado de São Paulo. Uma noite fria aqui no litoral. Aí deve estar frio também, não Nossa, sei. A muito frio. friaca. Friaca brava. Então, um dia frio, um bom lugar para ler um livro. E aqui estamos, como eu sempre brinco, né? Estamos para ler o nosso livrito, né? Que já estamos aí bem avançados e bem avançados, atravessados, angustiados com tudo isso que estamos lendo, com tudo isso que está sendo apresentado, principalmente nos nossos últimos encontros, né, Silvia? Sim. Eu vou compartilhar aqui na gravação, né, com os colegas que porventura vierem assistir, ou quem estiver aí pelo canal, achar este vídeo aí em algum momento da vida, que ontem estávamos conversando sobre o que temos lido aqui e sobre a questão da angústia que traz esse não entender, né? Esse não todo do não entender Lacan, desse não todo do não entender um filósofo, um teórico, mas é o tipo de angústia, como eu conversei com você, né, Silvia, que movimenta, né, que coloca algo aí em movimento, porque quando a gente não entende simplesmente alguma coisa e essa coisa não nos agrada, a gente larga, né? Mas o Essa é o Lacan, ele contrário, ela produz essa... provoca. Ela provoca, exato. E eu fiquei pensando nisso que você compartilhou comigo pelo WhatsApp, né? Essa questão dessa elaboração teórica que ele faz aí sobre a pulsão escópica, que é muito rica, né? Que é totalmente um adendo aí ao seu seminário. Agora ele vai voltar a falar da pulsão e da transferência, e aí ele inclui esse novo conceito de uma maneira que realmente, eu vou concordar com você, chega a ser angustiante. Para Pelas mim foi muito, referências que nossa. ele pelas referências que ele coloca, pelo que de nosso a gente coloca nisso, porque aí a gente se pega pensando, a gente se vê vendo aquilo ali. E não entendendo, se vendo e não entendendo, e não sabendo onde vai dar, é uma coisa louca. Dá um incômodo muito, E muito grande. essa conversa me remeteu também a todo o processo que tenho individual de leitura e de produção disso, de uma forma de passar essa leitura para vocês, e que é o buscar, né? Você buscar. Aí eu coloquei o Fernando Pessoa, porque eu fiquei movido por essa questão da pulsão escópica desde que começamos a lidar com ela. Né? Desde que começamos lá com a esquise. Aí eu trouxe a Fátima, eu trouxe... Sim, a Fátima. A Fátima, eu lembro que eu estava lembrando, tem que achar um encontro aqui, porque talvez seria interessante até rever. Quando eu li o palco, né, eu acho que foi a Flávia que ficou meio tocada, porque ela também dança, nossa colega, né? E é isso, eu achei muito interessante. E o interessante é não desistir, e é esse que é o objetivo aqui do percurso de leitura. A gente acha assim, nossa, eu não estou entendendo nada, mas também às vezes não há o que entender, né? Há o que assimilar, é uma frase, é isso, é aquilo, é uma teoria muito complexa. O Lacan não é simples, a psicanálise não é simples, a teoria freudiana não é simples. E ele conversa com a sua plateia ali, o que falávamos aqui antes de iniciar a gravação, né, Silvia? É Exatamente, um ele não trabalho está oral. escrevendo, ele não está escrevendo para você entender, ele está conversando com uma plateia de uma coisa que ele está elaborando também, né? Então, É, é, fica... é, exatamente. Esse processo de elaboração, a gente passa por ele também quando a gente está fazendo a leitura.
Sim. Nesse É que a gente está processo acostumado aqui, com a leitura pronta, né? Pronta para você ler e pronta. aprender. E aí você vem ler isso É. aqui, que não é uma leitura, seria um seminário, e fica Uhum. angustiado porque não está pronto. Você não sabe onde ele vai chegar, você não sabe se ele vai chegar, Se ele vai você não chegar, tem esse é que é onde o ponto, chegar. você não tem onde chegar. E aí a gente pega o seguinte, nós vamos entrar aí na última aula dele sobre esse assunto. E aí, será que ele vai chegar em algum lugar? Será que vamos compreender alguma coisa? Ou será que vamos ficar no ar? Eu acho que é mais a última. O próprio Lacan, o meu escrito não está aqui, mas o próprio Lacan, ele fala na abertura dos escritos algo como colocar algo de si. Ele fala que naqueles textos o leitor tem que colocar algo de si. Ele escreve para que ele não escreve nada pronto, mastigado. Então é esse colocar de si que dá um sentido ao texto, que dá um sentido ao o transmitido, que dá um sentido ao transcrito. Por isso que o ler em voz alta, principalmente um seminário, ele dá essa vivacidade ao seminário, porque não é um livro que está ali pronto, né? Não. E se é assim como ele disse, então cada vez que você for ler aquilo, é outro você colocando outra coisa. E a Exato. leitura é outra ainda. A leitura é Ou outra. seja, nunca vai fechar, né? Nunca vai fechar. Quem fala Saudade muito do isso é o Freud. Cesarino. Quem fala muito isso é o Cesarino, quando ele vai. Eu já fiz 3 vezes o percurso de leitura do Seminário 11 com ele, uma pelo ESP e 2 pelo ESPcast. E ele sempre fala isso, a leitura nunca é a mesma. Eu estou aqui apresentando para vocês o mesmo texto, mas a leitura nunca vai ser a mesma. Porque a sua visão é diferente. Você não entra, como é que se falava lá, o Heráclito, agora me fugiu, o filósofo, a gente nunca toma banho no mesmo rio 2 vezes. Uhum. Né? Porque o rio não é o mesmo e você também não é a mesma. Exatamente. Então, essa angústia, pessoal, que eu estou compartilhando aqui, que estiver ouvindo a gravação, que se tem, que foi, na verdade, foi a angústia que nos motivou a começar a ler o texto. Né? Não dá para entender Lacan, né? Quando a Miriam solicitou o grupo, era por essa angústia. E olha o tanto que já caminhamos, né? É a angústia que move. Se eu pegar o Joyce, né, se eu pegar o Ulisses de Joyce para ler, que é considerado o livro ilegível, mas ao mesmo tempo a obra-prima da literatura. Joyce, esse que Lacan vai citar lá no Seminário 23. Se eu pegar o Joyce para ler, que realmente é difícil, ele vai me angustiar, eu vou pegar algo e deixar de lado porque não me agrada. Não é? Sim. Sim. O Lacan, ele tem isso. Ele te deixa para lá, mas aquilo que está ali está te cutucando, está te perguntando, está te movendo. Né? E acontece um segredo de bastidor agora mesmo. Quando eu estou preparando esses materiais para vocês, quando eu estou me debruçando sobre o texto, eu estou fazendo a minha leitura, quantas vezes eu já não vou fazer isso agora, não. Eu pego e deixo para lá. Uhum. Não no sentido de procrastinar, porque aquilo está incomodando, aquilo está angustiando, e eu fico assim, bom, eu tenho que filtrar isso aqui também para tentar poder transmitir, aí eu vou e deixo para lá. Mas aí do deixo para lá é questão de 5 minutos. Uhum. Porque ele fica ali movendo, ele fica ali E provocando. aí alguma coisa se elabora lá e... Elabora, é. E é por isso, às vezes, que eu fico lá no grupo insistindo com vocês, porque o meu mover me faz com que eu tente mover vocês. Uhum. Porque isso é coletivo. Isso é uma coisa que eu acho que engloba o coletivo, né? É a gradiva, né, do Freud, né, o que faz caminhar, né? O E aí, causa sozinho de desejo. não vai, sozinho não vai. E não vai nem para mim também, gente. Não, Uhum. não vai nem para ninguém. Né? Não vai nem para ninguém. É o caminhar, é o gradívico, né? É o causa de desejo. É isso que é o objeto pequeno A. O objeto pequeno A como causa de desejo. O analista como causa. O analista como esse que faz o analisando ter esse processo de elaboração entre uma sessão e outra. O analista como causa. A psicanálise como causa. Podemos pensar se é um quarto nó ou não, mas pode ser. Mas é a causa, né?
realmente. O inconsciente como causa, lembra que trabalhou muito a questão do inconsciente como causa? Uhum. Eu falava eu na live sobre o inconsciente, trabalhamos muito aqui a questão do inconsciente em vários encontros, desenvolvi com vocês a questão do inconsciente, como diz o Alexandre Simões, o inconsciente folhado, né? O inconsciente em várias camadas, o inconsciente que pulsa, e o inconsciente de Lacan, não como o inconsciente freudiano, né? O inconsciente freudiano formatado como um sistema, né? Um aparelho, né? Um sistema. Né? Em Lacan já não temos mais essa relação. Nós temos o inconsciente como estrutura, não como sistema, né? Que está aí naquela palavra, né? Na iância, que a gente trabalhou muito, na questão da iância. Né? E aí que vai estar o olhar também. Tem um trecho aqui que nós vamos ler, que ele vai dizer da questão da fratura, ele fala muito dessa questão, né? Fratura, ruptura, tropeço. E aí que vai estar a questão do olhar, né? E são as elaborações lacanianas, né? Tiquei automaton, que a gente reviu no encontro passado, que cada vez que você vai reler, você vai compreender mais, né? Ou não, que até melhor que não se compreenda, porque o compreender tudo, quando a gente chega no entendi tudo, complicou. A psicanálise não passa por aí, né? Acho que nem é possível entender Não é tudo. possível. Não, Nesse assunto não está fechado, né? não está fechado. E lembrando que tudo isso é clínico, né? Senão fica somente um. Que também não fecha, né? Que Não também fecha. não tem um Senão fim, fica um né? bando de conceito, né? Fica um Uhum. bando de conceitos. Esses conceitos, 4 conceitos fundamentais da psicanálise, eles só vão realmente existir na clínica, senão eles vão virar uma teoria. Uhum. Como sempre digo, a psicanálise não é uma teoria aplicável. Né? É uma prática teorizável. É o Uhum. contrário. O Freud não foi descobrindo a psicanálise empiricamente, né? Tanto é que ele mesmo, nas notas enormes de rodapé, por exemplo, do Três Ensaios para uma Teoria da Sexualidade, tem notas de rodapé enormes, né? Maiores até que, às vezes, o próprio capítulo. Capítulo. Aí ele fala assim, nessa época eu pensava assim, assim, assado. Aí tá lá, 1900, supõe. Não, 1900 não. 1900 é a interpretação dos sonhos. 1905. Aí chega lá em 1910, tem outra nota, aí tem outra, em 1912 tem outra nota, retificando a de 1910 e por aí vai, né? Quando você vai ver, tá uma meia página. 2, 3 Porque não está páginas. pronto, né? Porque não tá... Também. O que a gente está falando não está pronto. E aqui também não está pronto. E a gente está falando de uma coisa, como já trouxemos aqui outras vezes, Silvia, que é muito palpável nos dias de hoje, que é essa questão do olhar, que é essa questão do olho. Isso está muito palpável nos dias de hoje. Somos seres olhados cada vez mais. E não sabemos que estamos sendo olhados. Né? Pelo outro que nos vê na rede social, pelo outro que nos vê na câmera. Estamos nas telas e entre telas o tempo inteiro. Tanto é que é uma coisa que a gente se acostuma tanto que às vezes nem percebe, né, a presença das câmeras. É. E por isso que incomoda. O ser olhado incomoda. Então a gente está Não é sem lendo efeito, a né? gente está lendo uma coisa que a gente está lendo uma coisa que angustia e incomoda pelo fato da maneira como ela está sendo apresentada e pelo fato como que isso reflete em nós leitores. Porque a gente não lê esse texto de maneira... A gente não lê isso aqui por fruição. A gente lê com olhar clínico, com olhar analítico. E acaba colocando algo da gente. Né? Sim, não acho que é só isso, não é que, além de a gente colocar algo da gente, né, é que isso está muito presente hoje. Então, é difícil você ler isso e não se ver ali em algum lugar, né? Então, incomoda, isso também incomoda. Incomoda. Você está vendo um Mas é um pedacinho seu incômodo... ali. Mas é esse incômodo que não chega a ser um mal-estar. Né? Não, ele é provocativo, né? Ele Ele é faz você provocativo. querer saber. É o incômodo que causa.
Isso é a elaboração do nosso seminário. Eu achei muito interessante a colocação que você me fez, que é o efeito, né? É o efeito da psicanálise, é o efeito do nosso estudo, é o efeito da formação continuada. Sobre a questão da pulsão, aí eu até citei para você um exemplo, e essas conversas são interessantes porque elas acabam acontecendo numa sucessão de associações livres também, né? Vamos dizer assim, pelo WhatsApp que a gente conversou ontem. Sobre essa questão do olhar, né? Do olhar, do ser olhado, do olhar como pulsão, né? E aí até me deu um lapso da palavra estímulo, né? Então a pulsão, o olhar, né? O olho como zona erógena, né? Que o Lacan coloca, que você recebe esse estímulo, né? Esse estímulo para a pulsão. E essa pulsão, ela tem que fazer o quê? Essa pulsão, ela tem que se satisfazer, né? Então, a pulsão, ela tem o estímulo, o alvo, a meta, né? Todas aquelas características da pulsão. Algumas pulsões, elas só encontram o seu objeto no olhar. E aí eu citei para você o exemplo eu não sei se eu já trouxe isso aqui em alguma parte, mas talvez já, da pornografia. É um exemplo. Uhum. Tinha um personagem interpretado pelo... me fugiu o nome, hoje está no dia de fugir os nomes. Daqui a pouco eu lembro. Da novela Passione, que era o Gerson, e ele tinha um grande segredo. Ele ficava o grande segredo dele na novela inteira. E ele ficava na frente do computador e era só isso. Qual era o grande segredo do Gerson? Ele era viciado em pornografia. Me fugiu o nome do ator agora. Eu já escutei casos, tem um caso narrado aí em alguns seminários, né? Agora, eu acho que foi o doutor Alexandre, não vou precisar, mas acho que foi, de um analisando que ele precisava parar o que ele estava fazendo a qualquer hora do dia para ir ver pornografia. E falou que isso já começava a gerar um incômodo, um mal-estar, porque era numa festa de família, era numa reunião de negócio. Então, e essa Isso é pulsão... pulsão, né? Isso é pulsão. Isso é a pulsão. Quando você me perguntou assim, mas como que é? Eu não estou conseguindo entender a relação da pulsão com o olhar. É isso, porque ela quer se satisfazer. Sim. Mas E depois que ela se você falou, satisfaz foi tudo. olhando. Essa pulsão de ficar no Instagram virando... Isso que ia chegar Né? no É ponto. isso. O celular, que hoje é uma extensão do corpo, praticamente, né? Nós temos aí uma extensão do corpo, a gente acaba que a primeira coisa que a gente faz, às vezes, quando acorda, é olhar o celular, pegar o celular, né? Então ele acaba se tornando uma extensão do corpo. Para fazer o quê? Para olhar alguma coisa. Só para olhar, não é para ler, não é só para olhar e ficar lá. Para olhar lá. Passando Acabei de coisas para pegar, olhar. peguei só para citar de exemplo e já fui olhar se tinha alguma coisa, se tinha alguma notificação, se tem alguma coisa. Eles somos sempre convocados, né? De alguma forma, somos sempre convocados. Então, é aí que está a questão do olhar como pulsão escópica ou como pulsão escopofílica. O Freud já colocava isso na relação voyeurismo e exibicionismo. Sim. Mas aqui o Lacan ele está expandindo essa questão. Assim como a pulsão invocante, que é a voz. Né? Às vezes, só aquela voz, a gente não sabe por quê, a gente escuta aquela voz. Eu tenho muito isso com a voz da Betânia. Tenho muito isso com a voz da Maria Bethânia. Aquela voz que te acalma, que te acalenta. A voz da Betânia tem isso para mim. A voz da Gal também tinha, mas em proporções diferentes. Tinha não, né? Ainda tem, porque as A voz pessoas está aí, não né? morrem. A voz está aí. Então, ficou aí, né? Ficou aí. Lá na questão do olhar, aquele vídeo lá da loucura em nós, né? Da Leonor, né? Aquela assistente incomodada com esse tanto de olho que está por cima dela, ela pintava os olhos. Pintava olhos, quer dizer, não os olhos, ela pintava olhos. Então, passa por isso, né? E aí a questão, eu até vou repetir os slides aqui para a gente ir mais pausadamente, da zona erógena, né? E a questão do objeto pequeno A. Né? A questão do objeto pequeno A.
Então, já entrando aqui, e na conversa eu já entrei no assunto, né? Então, nós tínhamos que, em Freud, uma das coisas, nós tínhamos a pulsão oral e a pulsão anal, né? Uhum. Isso aí nós tínhamos em Freud. Em Lacan, ele vai desmembrar isso em mais duas: a pulsão oral, a pulsão anal, a pulsão escópica e a pulsão invocante. É isso que a gente está falando aqui. E nisso nós vamos ter a relação dessas pulsões com o ar. E o que é o objeto pequeno ar? Essa grande pergunta, né? O que é o objeto pequeno ar? Essa grande incógnita que de tão simples é muito complicada. O que falar do objeto pequeno ar? O objeto pequeno ar como aquele... Vamos lá, vou citar, eu gosto dessa passagem aqui, já está... Às vezes eu abro e já aparece até na página. Não quando eu quero. Que é aquele objeto mutilado, aquilo que é... Aqui, achei, está na página 86. Objeto privilegiado, surgido de alguma separação primitiva, de alguma automutilação. Um objeto privilegiado. Vamos repetir várias vezes, já falei isso aqui várias vezes, mas... Surgido de alguma separação primitiva, de alguma automutilação. Esse é o objeto pequeno ar. O objeto pequeno ar remete ao Das Ding freudiano. O Das Ding freudiano, que o Lacan vai chamar de... O Lacan, citando aí Martin Heidegger, no Seminário 7, ele vai trabalhar muito a questão do Das Ding, e vai chamar da coisa. Coisa com C maiúsculo. Uhum. Aí a coisa que é condição de possibilidade para que todas as outras coisas existam. É o próprio. Bom, aí você, falando assim tanta coisa, Martin Heidegger tem uma expressão que é o coisar da coisa, né? Quem fica olhando isso aqui, mas quem está estudando isso vai ficar maluco, mas vamos lá. A condição de possibilidade para que todas as outras coisas existam. Ao mesmo tempo, ela é causa. Essa coisa, esse Das Ding colocado aí, ele é a causa. A satisfação primária que nunca vai ser repetida. Uhum. Aquela sensação que nunca vai ser repetida. A gente tem muito essa relação com a pulsão oral, correto? Se a gente está Sim, é muito pensando mais assim, fácil. é muito mais fácil pensar nisso como com a questão da pulsão oral. Por quê? A parte, então, do ar vai ser o seio. Né? Então, nós temos essa questão muito com a questão da satisfação primária da primeira mamada. Né? A criança chora, nasceu, saiu de lá do seu quentinho, né? Veio ao mundo, chorou, encontrou a satisfação no seio materno. Pelo menos, teoricamente, é assim que deveria acontecer, né? Uhum. Sem entrar no mérito aí do seio bom, do seio mau. Não vou dizer isso, eu quero... E aí, o que acontece? Ele é retirado desse seio, não é? Supondo que já esteja satisfeito, ele é retirado desse seio, então ele é mutilado, e aí ele vai procurar pelo resto da vida essa satisfação primária. Né? Muito bem. A pulsão anal, então, nós vamos ter a questão do ânus, né? Então, o A seriam as fezes, aquela parte do corpo, né, que se separa, então ele é separado, ele é automutilado, que aquilo é uma parte dele. Por isso que criança, às vezes, ela não sabe que aquilo é uma extensão do corpo, né? Sim, algo A seu fezes, né, o saindo. cocô, é algo seu saindo. Né? Então a criança não entende que é sujo,
né? Então aí até entra aí a civilização, a castração, e vai dizer a ela que isso não, né? Uhum. Quer comentar alguma coisa? Por favor. Pode ir. E eu estou fazendo essa fala nos slides aqui também justamente daquela forma que falava, de associação livre, porque o ponto que eu ia pegar era outro já, mas vamos revisando isso aqui. A pulsão escópica vai ter o quê? Vai ter o olhar, ter o olho, né? O olhar, perdão, o olhar como o objeto A. Uhum. Né? O olhar como objeto A. Então, aquele objeto a ser buscado. Me veio à mente agora uma questão. A gente nunca repete a mesma experiência. Isso é fato. Né? Você já aconteceu com você de você ver um filme, por exemplo, e ter uma sensação da primeira vez, quando você revê o filme ser diferente? Para melhor ou para pior? Já, várias vezes. Às vezes para melhor. Quando é para melhor, mostra um amadurecimento. É É isso que a ótimo, gente né? estava falando, né? Você não entra no rio 2 vezes, né? Porque você tem outra mudança, né? Mas quando é para pior, é uma decepção. Você fala assim, nossa, eu gostava disso, né? Eu gostei disso e não gosto mais, né? Eu acho que pode ser um exemplo, né? Dessa busca, né? O Lacan vai falar sobre os quadros. Como é que eu coloco isso? É o que ele fala, né? Você está lá vendo um pintor, um Cézanne, um Renoir, um pintor das Vanitas, né? Que somente reproduzem as imagens, né? Você vai ter uma sensação diferente, né? Você vai ter um colocar de si diferente do que quando você vê um Dali, não é isso que ele coloca lá? Quando você vê um Uhum. surrealismo, porque aquelas pinturas, os relógios de Dali, por exemplo, o céu de Van Gogh, aquelas pinturas, elas provocam alguma coisa que tiram, né, vamos colocar, do eixo, né, e te provocam. Por isso que eu acho que ele coloca isso. Então, quando ele vai nos colocar na posição de quadro, é porque somos olhados e provocamos também. Né? Porque quem pinta quer o seu olhar ali, né? Uhum. Em algum lugar, né, E aí, específico. em algum lugar. E aí entra também, Silvia, essa questão que a gente estava falando, colocar de si, né? Colocar de si. E muitas vezes tem aquela história, né? O que o pintor quis dizer com isso? Não, não quis dizer nada, só pintou, né? É o que você olhou ali, né? E o O que te que chamou você ali olhou? é o que diz alguma coisa. É o que diz alguma coisa. Às vezes diz para você, não diz para mim. Sim. Às vezes não tem que dizer nada, né? É só uma pintura, não quer dizer nada. Tem um A monte gente delas, né? Que você passa direto e nem é, sente uns, né? Não diz nada. o ser humano é que tem essa ideia, né? Principalmente o ser humano racionalista, né? De querer dar razão a tudo, um motivo, né? Uma explicação para tudo, às vezes que não tem, né? Uhum. O que o Bergman quis dizer no cinema com aquela cena do cavaleiro jogando xadrez com a morte? O que ele quis dizer com aquilo? Não, talvez ele só quis contar uma história mesmo, não quis dizer nada. Mas aquela imagem tinha um objeto cênico ali atrás que ele quer dizer alguma coisa e sai buscando sentido em tudo. O que Uhum. não há sentido, né? O real não tem sentido, né? E a pulsão invocante, não é o que ele coloca aqui, mas é a voz, né? Quantas vezes, isso que eu falei da Uhum. Betânia, por exemplo, quantas vezes é só a voz da mãe, a voz do pai, a voz da avó, a voz do analista, a voz do analista, como objeto da pulsão, né? Eu Sim. travei. Eu acho que uma coisa que Alô? ficou muito difícil para mim também. Oi, tá ouvindo?
Então, eu travei. A última coisa que eu falei foi a voz do analista como objeto da pulsão. Depois eu acho que eu travei. Isso. Pode Então, falar, por eu favor. acho que uma coisa que ficou muito difícil para mim também, que eu demorei para entender, é que a pulsão escópica, o objeto é o olhar, não é o olho. É uma coisa totalmente Ah, é, imaterial, né? E, material. É. imaterial como que eu vou dizer? Que olhar, né? Olhar de quem? Meu? Da É o coisa que olhar está de olhando para quem? mim? Exato. Eu fiquei numa. Uhum. Porque aí que ele fala da esquise, do olho e do olhar. Sim, Nossa, foi muito difícil isso. Ele dá essa volta toda, fala da esquise, né, da divisão entre o olho e o olhar. Então, o que interessa aqui é o olhar. Que é aí que o olho. Você já então, fez a conexão correta, porque o olho vai ser o quê? A parte estimulada. Sim. Então, o olho vai ser a zona erógena. A zona erógena desse olhar. Muito isso mesmo. Que é o que eu repeti aqui. Né? A zona erógena, então. A boca, o ânus, o olho. É a zona erógena. A O zona olho. erógena. Eu estava confundindo isso com o objeto lá. É só fazer o caminho reverso. Agora ficou mais fácil. Né? Na pulsão oral, a boca é a zona erógena. Então, você vai comer, não é? Você Uhum. vai comer, você vai falar. Falar é um tipo de pulsão oral, né? Falar é uma pulsão oral, né? Sim. Você vai comer, você vai falar, você vai beber, você vai fumar, né? Faz borda. A zona erógena faz borda, o olho faz borda também, né? As zonas Uhum. erógenas, elas bordejam alguma coisa. Né? Sim, sim. Então, o olho vai ser colocado como zona erógena, como aquele que recebe o estímulo para a pulsão. A pulsão, recebendo este estímulo, ela precisa ser saciada. Vamos colocar assim. Né? Ela tem um objeto. Então, esse objeto, né? O olhar do outro. É. O que você quis dizer com esse olhar, amor? Nada. Poeticamente falando, os olhos são a janela da alma. Né? Não tem muito isso? O que você quis dizer? Esse olhar da minha mãe mata. Uhum. A gente tem uma coisa, meu óculos não está aqui perto. Isso é uma coisa de família. Tanto eu, meu pai, disse que meu avô tinha isso, da família Spechit. Meu óculos não está aqui, senão eu ia mostrar para você. A gente tem uma maneira. Meu pai tem isso e diz que eu tenho também. Aí tá vendo como é que é o olhar do outro que diz sobre você? Porque eu nunca Sim. percebi. A gente abaixa o óculos assim e olha por cima do óculos. Uhum. Tipo, Aquele olhar. Mas é o olhar que mata. Que você fala assim: pronto, posso sair correndo que tem bronca hoje. Diz que eu falo. Aí esse olhar pode ser de deboche, pode dizer um monte de coisa, mas diz que é um olhar característico. quer que eu O olhar de que você mim? quis? É meu pai que fala. Quando você olha debaixo do óculos também, Gustavo, você não precisa falar nada. Ou agrado, ou desagrado, ou até deboche mesmo, por que não dizer? Né? Isso tudo acontece. Quantas vezes você chega na clínica escutando coisas relacionadas ao olhar do outro? Nós vimos que é o olhar que envergonha, o olhar que castra. Esse olhar meu, por exemplo, é castrador. Por exemplo, não para mim, porque eu nunca percebi. Eu só percebi por quê? Porque ele foi Você não é pontuado pelo olhado nessa outro. hora. Que você não é Eu não olhado sou nessa olhado hora. nessa hora. É você que olha. Eu só percebi porque foi pontuado pelo outro. Né? Isso é interessante. Muito bem. E a voz, né? Nós vamos ter o ouvido aí como o receptor dos estímulos, né? Muito interessante também a questão da pulsão invocante.
que me remeteu ao que eu disse aqui, a voz do analista, por que não? Né? A voz da mãe, a voz do pai, a voz da cantora, né? Tanto que agrada como desagrada. Bom, então, continuando aí, espero ter conseguido clarear alguma coisa nesse ponto, né? Nessa conversa. Nós vamos ter a esquise do olho e do olhar. Aí o que o Freud, ó, o ato falho. Quando eu quero falar Lacan, eu falo Freud. Quando eu quero falar Freud, eu falo Lacan. Lá no Linguisterie é assim, Silvia. Quando eu quero falar Saussure, eu falo Lacan. Quando eu quero falar Lacan, eu falo Saussure. Loucura. O Daniel Omar Pérez, muitas vezes ele está falando, ele quer falar Kant, ele fala Lacan. Ele quer falar Lacan, ele fala Kant. Que são as coisas que se falam o dia inteiro. Aí fica Lacante, que é o nome do nosso cartel. Né? Então, vou tentar ser sucinto aqui, porque esse ponto eu acho também que ficou um pouco solto no encontro passado. Né? A esquise aí do olho e do olhar. Então, o que o Lacan chamou de uma coisa ou de outra? E aí nós vamos entrar no ponto que seria o que é um quadro. Daqui a pouco nós temos nosso encontro com a Zélia Dunker, né? Ou Dunker, mas vamos tentar fechar isso aqui. Não sei se consigo entrar na leitura hoje, mas vamos seguir. Aquele ver-se vendo, que a gente trabalhou muito embaixo, que eu coloquei vejo como via, da jovem Parca, né? Do Paul Valéry. Aí nós vamos ter a questão da consciência. Lembra-se? A consciência dobrando-se sobre o sujeito. Ele perceber-se vendo alguma coisa. E ao se perceber vendo alguma coisa, ver nisso alguma diferença. Vejo de um ponto só, mas sou olhado de todos os lados. Lembra da citação? Sim, lembro. E essa citação é clássica, daquelas de Lacan, que tem gente que faz post para colocar, mas o que quer dizer isso, né? Então aí o Lacan vai chamar isso de omnivoyeur. O olhar, ele é omni, né? Ele é de vários lugares, onipresente, né? Omnivoyeur, que vai estar aqui. Deus é onipresente. Então, o olhar vindo de todos os lados. O olho vê, eu vejo. Eu tenho um ponto, eu vejo. Né? Mas o olhar, não. O olhar, ele vem de todas as direções. A isso eu cito sempre, aí tem a teoria do panóptico, né? Que o Foucault vai retomar em Vigiar e Punir, onde nas cadeias você tem uma torre e fica um guardião lá na torre. Você sabe que está sendo vigiado, mas você não sabe por quem. Você não sabe aquele que te olha. Aquilo que me olha é aquilo que me vê. Uma diferença aí entre o olhar e o olho, né? O olhar e ver, o verbo olhar e o verbo ver. O panóptico do Bentham, né? O olho, aí isso vai ser importante porque o Lacan vai retomar agora na próxima lição aqueles triângulos que ele apresentou anteriormente. Ali ele estava explicando as posições, agora vai ser mais clínico, parece. O olho, ele vai chamar de sujeito da representação. O eu. Eu olho. Aí uma outra questão que você me colocou na nossa conversa por fora, o que ele quer dizer como eu sou um quadro, como eu sou a mancha. Eu sou um quadro, como ele está comparando isso quando eu sou olhado. O olhar que incide sobre mim me coloca como um quadro. Por que ele era a mancha no quadro? Ele era no quadro da latinha? Porque às vezes não era para ele estar ali. Ele era o a mais ali, ele ficou incomodado com aquilo. Não achou graça no xiste do garoto. Essa história da latinha tem várias interpretações, mas aqui eu consigo fazer unicamente essa, que ali ele não era para ele estar ali. E ele estava na cena, ele estava na cena, mas chamando a atenção, né? Meio, sei lá, disfarçado ali, manchado. mas chamando a atenção.
meio manchado, né? Como aquela mancha que destoa do quadro, né? Uhum. Tá vendo aquela latinha? Mas ela não te vê. Bom. E eu fico tentando imaginar a cena, né? E ele ainda fala que ela estava refletindo a luz do sol, né? Estava refletindo, batendo, assim, né? Então nós vamos focar nesse. Aí a questão do olho como idealismo. Idealismo se coloca aqui como ideal, né? O ideal do outro, o ideal do eu. Ah, eu queria tanto ser aquela pessoa, eu admiro tanto aquela pessoa. E aí, como o Harari coloca, e eu mandei o livro aí para vocês, e o Lacan vai falar que às vezes a psicanálise é vista com esse idealismo, né? Coisa que não deve ser. Ideal de analista é sintoma a ser analisado. Né? E aí a gente entra nessa briga, né? O que é psicanálise? O que não é psicanálise? Por quê? Se coloca a psicanálise como um ideal. E entendam esse termo não no sentido político, por exemplo, idealismo político, né? É o ideal de alguma coisa. O ideal da mãe, o ideal do pai, o ideal do... Isso vem pelo olho. E o olhar vai nos colocar justamente com o quê? Com a experiência do real. E aí, Silvia, que eu entendo quando ele fala das pinturas surrealistas. Porque incomoda. Sim. Não é só lendo o Lacan que a gente se sente incomodado por não entender. Às vezes é assistindo um filme, é assistindo um cineasta aí, agora me fugiu o nome de algum cineasta que é considerado complicado, Lars von Trier, por exemplo, assistindo aquele filme que sai um pouco do ideal, né, que não tem muito aquela estrutura De ideal e história, normal, né? história, com princípio, meio e fim, piriri pororô. E nesse incômodo você tem o quê? A experiência do real. Eu queria ter explicado isso um pouco mais no encontro passado, mas não consegui. Estou fazendo aqui a retomada. Eu acho que está ficando mais claro, pelo menos na Sim, minha forma de explicar. sim. Como eu entendi, estou tentando passar para vocês. O olho, ele vai trazer essa questão de espaço homogêneo. Pensa naquela pintura toda bonitinha, organizadinha, simpática, da natureza morta. O olhar, aí a questão da anamorfose. O olhar é a caveira que está aqui. Uhum. Você vai lateralizar, agora que eu estou sem filtro, dá para mostrar. Você vai lateralizar para você ver a caveira. Quizá você vai ter que se afastar, você vai ter que sair. Anamorfose, você tem que modificar alguma coisa. Essa é a função do olhar. Uhum. O olho coloca tudo como um espaço homogêneo. O distanciar algo. No seminário 7, tem uma citação, inclusive, ao quadro. Primeiro, acho que a primeira citação que o Lacan faz a esse quadro aqui, dos embaixadores, ele até erroneamente fala que ele está no Louvre, e ele vai falar do amor cortês, né? O amor cortês é aquele amor Dom Quixote Dulcinea, sabe? Esse amor. Uhum. Tem uma lição que eu acho. O seminário 7 é muito bonito, apesar de ele ser classificado como um dos mais difíceis de ler, mas ele é muito bonito. E ele fala do amor cortês em anamorfose, que às vezes você tem que dar lateralidade. Lá também acho que é a primeira vez que ele coloca esse conceito mais explícito, que tem a ver com o olhar. Sim. Né? Que tem a ver com o olhar. Como é que eu não vi isso antes? Quantas vezes a gente exclama isso? Nossa, como é que eu não vi isso antes? A própria análise, né? É só fechar a porta do Poxa. consultório que você já está falando isso. É.
Esses dias eu conversava com o meu analista sobre ver a questão de uma outra ótica, e às vezes a gente não consegue, eu como analisando, né? A gente está tão envolto ali naquele sintoma, naquela situação, que você não Não, percebe você as não coisas percebe? por uma outra ótica. É incrível isso, como que a gente não percebe, não consegue. Não consegue. E não eu vou usar um pleonasmo aqui, mas vai fazer sentido. Não é encarar de frente. Encarar de frente é um pleonasmo terrível. Né? Todo mundo fala isso, vou encarar o problema de frente. Mas é um pleonasmo terrível. Mas aqui ele vai fazer sentido. E às vezes não é encarar de frente, é encarar de lado. Exato, sair um pouco da cena, né? Sair da cena. Aí é a função do olhar. Porque para o olho o espaço é homogêneo. Vai colocar o olho aqui como esse espaço homogêneo. Então, aqui nós temos, resumidamente, com a ajuda do Harari, que eu esmiucei aqui para vocês, todos esses capítulos que lemos até agora, que foram 3. A esquise do olho e do olhar, a anamorfose e a linha e a luz. Creio que começando a nos guiar para algum sentido. Né? Ficou bem para melhor esta agora. questão. Isso para mim. Espero que para todos, que para mim também, quando eu encontrei este material. Aqui eu queria. Não, aqui eu não coloquei. Bom. Eu não vou entrar, então, no texto, né? Quando aparece o Lacanzinho, então, significa que é assim, tempo de ler, né? Quando aparece esse Lacanzinho aqui nas minhas organizações, é porque assim, é hora de ler, né? Mas o quê? Mas não, eu não quero essa. Eu tinha que ter colocado uma outra tela. Eu fiz até uma arte aqui, onde todos esses sumiam e ficavam só o sujeito da representação e o quadro. Né? O olho, o sujeito da representação, e o quadro como olhar, que é disso que ele vai tratar aqui nessa lição. Onde ele vai citar vários pintores, ele vai citar Cézanne, ele vai citar outros teóricos, ele vai citar o amigo dele, o Calois, de novo, né? Que ele chamou de René e Roger. Ele chamou de Roger e a René, agora eu confundi, agora foi eu que troquei. E assim vamos seguindo. Espero muito ter clareado alguma coisa. Para mim, sim. Clareou, sim. Espero que tenha aberto aí. Claro, não fechar trilhas. Espero que tenha aberto trilhas para se pensar isso de uma outra forma. Para que a gente possa aí continuar. Né? No segundo ciclo, a gente vai falar, no segundo semestre, a gente vai falar muito da questão da pulsão e vai voltar aí essa questão da pulsão escópica, quando ele faz a desmontagem da pulsão. Tem um desenho famoso que é o contorno, a pulsão contorna o objeto. O objeto, feliz. Tem um negocinho assim, um objetinho no meio. Aquela lição, aí quando a gente for trabalhar com aquela lição, nós vamos ter que nos debruçar um pouco mais sobre ela, porque vamos ter que visitar a pulsão e seus destinos, que é o que o Lacan faz. Ou a pulsão e suas vicissitudes, o instinto e suas vicissitudes, ou o que quer que seja, nós vamos chamar de pulsão, não vamos entrar aqui no Picatrib. Uma longa história. Vai, uma longa história, que não é o nosso ponto aqui. Então, vamos parar por aqui. Vamos marcar para terça que vem. Terça você não pode, né? Terça não, mas a gente vai vendo aí no meio da semana como fica. A gente vai vendo. E falta um encontro desse ciclo, né, pessoal? E vocês que estão vendo a gravação se manifestem, né? Às vezes eu fico lá falando sozinho, fico assim, muito na falta, né? A falta é constitutiva, mas assim, a falta demais eu vou achar que é abandono, né? A falta demais eu vou achar que é abandono. Então tá ótimo. Agora a gente está indo ali para o Instagram da SPO, para essa live que me surpreendeu muitíssimo, a qual gostei muito, né? Vamos escutar o Eduardo conversar com a Zélia Dunker, ou Dunker, não sei. Duncan. Espero a chuva cair, e aqui está caindo, né? Tudo bem. Um abraço para você, minha querida. Obrigado pelas trocas de sempre, e vamos progredindo e elaborando. Tá bom? Vamos lá. Tá, joia. Beijo do Mário. Tchau, tchau. Tchau.